Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resumos Legais. Na aula de hoje nós vamos tratar de agentes públicos, item do edital, lá na parte de conhecimentos gerais. Falando em conhecimentos gerais, no link da descrição você vai encontrar um PDF de questões de conhecimentos gerais voltadas do bloco 1 até o bloco 7. O nosso PDF não contempla o bloco 8. Então, se você vai fazer o concurso nacional unificado e está entre o bloco 1 ao 7, este PDF de conhecimentos gerais é para você. Não ignore as questões de conhecimentos gerais, porque muitos candidatos são desclassificados porque zeram as questões de conhecimentos gerais. Então, baseado nisso, preocupado com a aprovação das pessoas que acompanham o nosso canal, nós elaboramos um PDF com mais de 90 questões de conhecimentos gerais, selecionadas das melhores bancas, para que você tenha sua aprovação garantida. Então, vamos avançar aqui direto para o conceito de agentes públicos. O Estado, por ser pessoa jurídica de direito público, ele não tem como manifestar a sua vontade. Ele não tem como executar as suas vontades por si próprio. Então, ele necessita de pessoas físicas que atuem em seu nome, que executem as ações do Estado. Antes de avançar, só destacar aqui: são compreendidas como pessoas jurídicas de direito público aquelas que estão listadas no artigo 41 do Código Civil. Nós temos aqui a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, dentre estes citados aqui, dentre essas pessoas jurídicas de direito público, nós sabemos que todas elas precisam de pessoa física que execute sua vontade. Lá na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, de 92, nós vamos ter uma definição de agente público. O artigo diz: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. E aí eu já trouxe aqui para vocês o artigo anterior. Artigo 1º, parágrafo 5º, que vai falar sobre os atos de improbidade administrativa que violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Eu trouxe mesmo só para efeitos de esclarecimento, mas aqui nós temos, na Lei de Improbidade Administrativa, o conceito do que vem a ser agente público. Para fixar, é toda a pessoa física que exerce qualquer ação em nome do Estado. E nós temos aqui classificações dos agentes públicos. Existem várias classificações, vários doutrinadores acrescentam ou retiram um ou outro elemento, mas basicamente o que é mais cobrado em concurso é essa classificação que eu trouxe aqui para vocês. À medida que eu for falando, eu vou dando umas reforçadas, falando em uma ou outra classificação que ocorre ou que pode ser cobrada no seu concurso. Mas, basicamente, o que é mais cobrado são estes que eu vou citar a partir de agora. Então, nós temos agente político, compreendido como chefes do poder executivo, ministros, secretários estaduais, municipais, senadores, deputados e vereadores. Então, para efeitos de classificação e conceituação, os agentes políticos seriam estes listados e todos aqueles que desempenham alguma atribuição constitucional. Mas, atenção que eu tenho aqui um item que pode ser cobrado na sua prova: o posicionamento do STF em relação aos magistrados e em relação aos membros do Tribunal de Contas. O STF se posicionou dizendo que os magistrados se enquadram na espécie de agente político. Por quê? Porque eles são investidos para o exercício de atribuições constitucionais. Perceba que aqui o parâmetro utilizado foi a questão da atribuição constitucional. Enquanto os membros do Tribunal de Contas, segundo também o STF, eles se enquadram na classificação de cargos administrativos. Por quê? Porque, segundo o STF, os membros do Tribunal de Contas, eles auxiliam o Poder Legislativo no controle externo da administração pública. Então, os parâmetros utilizados, as justificativas para essa divergência de classificação foram estes. Avançando um pouco mais, nós temos aqui a próxima classificação: agentes administrativos. Segundo a doutrina, são agentes administrativos os servidores públicos, os empregados públicos e os agentes temporários. E aí, eu destaquei aqui para vocês em relação ao Código Penal.
O Código Penal vai dizer que, para efeitos penais, considera-se como funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, nós temos aqui uma menção ao que vem a ser um funcionário público para efeitos da lei, para efeitos do Código Penal. Nós temos, então, aqui uma subdivisão dessa classificação, que seriam os servidores públicos. Essa classificação é a classificação do Eli Lopes Meireles, em servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários. Mas vamos lá. O que são servidores públicos para efeitos de classificação? Eles também são chamados de servidores estatutários ou em servidores em sentido estrito. São os titulares do cargo público, efetivo ou em comissão, que se submetem ao regime jurídico estatutário. Estes daí são classificados como servidores públicos. Temos também a classificação de empregados públicos. Segundo a doutrina, o empregado público são aqueles que são titulares dos empregos públicos. Então, eles são contratados em um regime de CLT, diferentemente do que nós vimos no item anterior. Eles possuem um vínculo com a administração pública de natureza contratual, porque é celebrado um contrato de trabalho entre as partes. Então, nós temos aqui o predomínio de regras que são características do direito privado. E, por fim, nós temos também os servidores temporários. Como o próprio nome já diz, são servidores que estão desempenhando funções, preenchendo funções de natureza temporária, de acordo com o interesse público. Isso aos moldes do artigo 37 da nossa Constituição. Então, os servidores temporários, eles não possuem nem cargo, nem emprego público. Eles exercem apenas uma função pública. Avançando, nós temos aqui, como próximo item, a classificação seguinte é de agentes honoríficos. Isso pode ocorrer por meio de convocação, de designação ou de nomeação. A atividade que esses agentes públicos desempenham é de natureza transitória, portanto, eles não têm nenhum vínculo empregatício ou estatutário com o Estado. Além do que, se eles não têm esse tipo de vínculo, nenhum dos dois, sobre eles não incidem as proibições de acúmulo de empregos, cargos ou funções. Eles podem, sim, ter mais de um cargo, emprego ou função pública, porque sobre eles não incidem essas proibições, já que a relação deles com o Estado não possui vínculo empregatício ou estatutário. Aqui, como exemplos, nós podemos citar a função do jurado no tribunal do júri, do mesário eleitoral, dos membros do conselho tutelar, entre outros. Mas eu acredito que, para efeitos de exemplificação, somente estes já são o suficiente. Avançando, nós temos aqui também os agentes delegados. Só mais uma coisa que eu esqueci de explicar aqui. Mesmo não incidindo sobre esses agentes públicos honoríficos, aquelas proibições que eu mencionei, mas, para efeitos do Código Penal, veja o que diz o artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, que é o caso dos agentes honoríficos, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, para efeitos do Código Penal, ainda assim é funcionário público. Agora sim, vamos avançar para a próxima classificação. O próximo agente público é o agente delegado, compreendido como aquele que vai executar alguma atividade, uma obra, um serviço público para o Estado, seguindo as regras do Estado e também sob fiscalização do Estado. Perceba que o agente delegado pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Como exemplo, nós temos aqui concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os leiloeiros, os tradutores ou intérpretes públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios, etc. Ainda, conforme o Código Penal, artigo 327, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Os doutrinadores compreendem que os agentes delegados são, sim, funcionários públicos por causa deste artigo e levando em consideração aspectos do Código Penal. Os agentes credenciados são compreendidos como aqueles que recebem algum encargo de representar a administração pública em um ato específico ou praticar certa atividade específica com remuneração do poder público. Aqui eu coloquei como exemplo alguma pessoa que vai executar uma tarefa de representar o Brasil em determinado evento internacional. Então, os agentes credenciados são aquelas pessoas que, por conta da sua formação ou da sua profissão, vão representar o Estado em alguma atividade ou em algum evento. Ainda em relação à classificação dos agentes públicos, nós temos aqui também os militares.
que são agentes públicos que pertencem às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ou às Forças Auxiliares dos Estados, como polícias militares e bombeiros, com vínculo estatutário, sujeito a regime jurídico próprio, que possuem como incumbência precípua a ordem pública, a segurança e a soberania do país, ou seja, a defesa da pátria e dos poderes constituídos mediante remuneração custeada pelo poder público. Pessoal, em relação à classificação dos agentes públicos, era isso que nós tínhamos para transmitir a vocês. Agora, eu escolhi uma questão do nosso PDF de questões de conhecimentos gerais para que a gente possa resolver a partir da explicação do conteúdo de hoje. Vamos lá ao nosso PDF. Então, este é o PDF de questões que você vai ter acesso a ele clicando aqui no link da descrição deste vídeo. São mais de 90 questões com gabarito, selecionadas das melhores bancas do Brasil. Não perca tempo e estude com questões selecionadas exclusivamente para o seu edital. As questões de conhecimentos gerais deste PDF contemplam os blocos de 1 a 7. Não contemplam o bloco 8, tá, gente? O bloco 8 já é muito específico. Então, nós temos aqui questões que contemplam o bloco de 1 a 7. Vamos lá mostrar aqui para vocês o sumário, que o nosso sumário foi elaborado exatamente conforme os itens de conhecimentos gerais do edital. Vamos aqui para a administração pública, lá na página 26. Aqui está. E nós vamos selecionar exatamente aqui a questão 11, que vai tratar do assunto que nós discorremos hoje. Ano de 2024, perceba que nossas questões são bem atuais, da banca FGV, que diz o seguinte: os estudos sobre administração pública por acadêmicos de direito colocam em evidência as diferentes funções desempenhadas pelos agentes públicos, trazendo ainda uma classificação detalhada de seus papéis. No que tange ao servidor público, um profissional que ocupa um cargo estatal de forma efetiva se insere no grupo de agentes. Então, conforme nós vimos, aquele que está num cargo que é estatal e que é de forma efetiva, mas também pode ser comissionada, a resposta é a letra A. C. Agentes administrativos. E aí, depois que você escolher a alternativa correta, você vai até o gabarito, que está mais abaixo. Aqui o gabarito segundo as bancas. E aí você vai procurar a questão que você respondeu. Daí você dá uma conferida no gabarito e é isso aí. O link para o PDF está na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre cargo, emprego ou função, conforme a Lei 8.112 de 1990. Até lá!